Irmãos, nós vamos ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Queridos irmãos, prezadas irmãs, é uma palavra que nós já ouvimos, não é? Esta passagem, uma epístola, iniciando esta carta escrita aos hebreus, que lá atrás estavam espalhados pelo mundo de então, mas dizendo aqui da grandeza do Filho de Deus, daquilo que Deus, o Pai, havia determinado pelo Filho, iniciando a carta relembrando a forma como Deus, anteriormente, antes da vinda a este mundo de Jesus, que nasceu num corpo humano para que vivesse por um período entre os homens, tivesse também sentimentos como humano, no sentido de sentir calor, fome, frio, sede, vivendo entre os homens e também sendo tentado, como foi tentado ali pelo inimigo, pelo tentador, mas relembrando que anteriormente, de muitas maneiras, muitas vezes, ele havia, Deus, falado aos pais, ou seja, aqueles que tinham vindo antes deles, aqueles que tinham já ficado no passado, falado a eles sobre aquilo que viria. E nós podemos seguramente conferir isso nas Escrituras. Abre lá no livro de Isaías, fala do Messias,
fala dos feitos, do poder de Deus através do Filho. Se vamos no livro de Jeremias, também vamos encontrar profecias maravilhosas, Oséias, enfim, Amós e outros tantos. O mesmo o salmista Davi falou sobre ele, não é? Mas aqui agora dizendo então, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, ou seja, na pregação que ele fez entre os homens, aquilo que ele anunciou sobre o reino de Deus, e deixando claro, era a figura expressa de Deus entre os homens. Por isso que em algum momento ele disse assim, e foi incompreendido, julgado, de alguma forma o tiveram como homem blasfemo quando disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não estava usurpando a função do Pai, mas estava mostrando àqueles que ouviam aquela pregação a dizer: olha, o que eu digo, eu não digo de mim mesmo, mas digo por aquele que me enviou entre vós. Ele viria então na obra que consumou na cruz a remir-nos, ou novamente, de alguma forma, nos aproximarmos de Deus, porque pela natureza humana, sem esperança nós estávamos, subjugados pela morte, pelo pecado. Ele veio justamente para nos livrar do poder da morte e do pecado. Mas tudo isso é pela fé, é obra de fé. Nós não vemos a Deus, nem a Jesus, mas nós cremos que Ele é vivo, Ele ressuscitou, está sentado à destra da majestade nas alturas, como nós lemos. Ele venceu o mundo, e pela fé, quem crer nele e guardar os seus mandamentos, vencerá o mundo também. Ele resistiu às paixões deste mundo, às paixões da carne, às concupiscências. Quem crer nele e guardar a sua palavra, a retidão estiver no seu coração, também vencerá as paixões desse mundo e as concupiscências da carne. E quando fala nisto, nos incomoda, porque nós vamos trazendo ao longo da nossa existência muita coisa na nossa bagagem. Trazemos na mente, e da mente nas ações que temos, que eu não sei a tua ação, o que fazes, o irmão ao lado não sabe, mas nós sabemos. Mas aqui quando ele dizia, falando da grandeza, da superioridade do Filho de Deus, e deixando claro que era superior aos anjos, disse de uma forma maravilhosa nessa carta, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, o Filho trazia nele, expresso em si, a imagem do Pai. Então veja, aqueles que salvos estão na obra de Jesus Cristo e carregam em si a preciosidade da graça, também tem que expressar em si a imagem daquele que nos chamou. Por isso que não dá para brincar de ser crente, e não dá para fazer como muitos fazem pelo mundo afora. Falar de Jesus é fácil. Escrever sobre ele, meu Deus do céu, mas expressar com a vida a imagem de Cristo em si, pela fé, ter a certeza de que Ele habita em ti, habita em mim, e nós espelhamos para o mundo Jesus Cristo crucificado, ressuscitado para salvação e vida eterna. Aí não é fácil, porque aí ocorre um choque com esta carne que inclina-se para todos aqueles costumes e todos aqueles sentimentos que são daqui. Mas quem procura carregar em si a imagem de Cristo na sua vida, no seu modo de viver, no assentar, no levantar, no negociar, no tratar, no viver em família, no respeito ao casamento, a fidelidade um para com o outro,
é a palavra de Deus. Ela vai mexer onde tiver que mexer. Mas que nós vamos sair daqui de dentro hoje, nesta noite, uma vez mais, uma imagem de Cristo bem à mostra para o mundo, a dizer: eu sou de Cristo, propriedade particular, resgatado pelo sangue de Jesus, comprado neste sangue, por este sangue derramado na cruz. E nós temos a certeza, por ele nós vamos vencer o mundo, o pecado, as suas concupiscências, e um dia nós vamos habitar lá com ele no reino da sua glória. E dizia: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, dizendo então aqui, Deus falando do Filho, não é? Nesta carta em que o autor procurou narrar de uma forma bastante assertiva, direta, para que não houvesse dúvida. E disse assim: havendo feito por si mesmo, ou seja, nele, no ato que ele foi dar a sua vida no madeiro da cruz, purificação dos nossos pecados, consumou a obra na cruz, desceu a morte, venceu a morte, ressuscitou triunfante e glorioso. E finalizando aqui esse terceiro verso, assentou-se à destra da majestade nas alturas, está junto a Deus. E ele mesmo disse ainda aos seus discípulos que iria preparar moradas junto ao Pai. E pela fé nós cremos que um dia nós poderemos habitar lá naquele lugar santo, lá no lugar onde a aflição não vai te acompanhar, a dor do teu corpo não vai te incomodar, o pecado não vai te assustar, as maldades do mundo não irão atingir a tua família, a mentira não terá qualquer influência sobre a tua vida, sobre o teu casamento, a inveja não terá nenhum poder contra a igreja, nenhum desses sentimentos que são daqui, eles atingirão mais, porque estaremos por fé, nós cremos, num corpo santo, imortal, incorruptível, para a salvação, vida eterna, com glória nos céus. Ele dizendo então aqui nesta carta, dizendo da forma como deveria ser. Olha, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, para deixar bem claro aos anjos. A tratativa foi de uma forma, mas ao filho foi diferente. Foi para deixar bem claro: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Ou seja, é um relacionamento bem próximo, não é distante. Lá no final deixa claro qual que é o papel dos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos, ao mandado de Deus, são enviados sim também para servir o irmão e a irmã, isto se ele quiser. Mas não se preocupe agora em ver anjo. Mas e o anjo, será que nós somos isso ou aquilo? Não. Te preocupa em reter dentro do teu coração a beleza da santidade, a graça de Jesus Cristo que está aí dentro, a reter a palavra de Deus no teu coração, e com ela ir vencendo a cada dia as tuas provas, as tuas aflições, as tuas lutas que não são fáceis, as tuas privações, as tuas provações, as tuas angústias, os teus medos, os pavores. E se ele quiser e for da sua vontade, ele poderá enviar anjos dos céus para vir a esta terra, mexer naquilo que é o resumo da tua vida, o momento em que passas de aflição, as angústias que está passando. E quantas vezes passamos angústia, sofremos amargura, até choramos pela ação de um humano como nós. Mas lembra de uma coisa: a obra que foi
foi proposta na cruz e que o irmão e a irmã carrega no coração, a beleza da graça de Jesus Cristo, não foi por obra de homem nenhum, mas foi por obra de Deus, enviando Jesus Cristo a morrer por amor da tua alma. Então, olha bem, entenda o valor que tem a tua alma, o que ela representa para o teu Senhor. Não seria a interferência humana que iria interromper a tua trajetória, não seria o movimentar de alguma coisa humana para prejudicar alguém, como acontece todos os dias nessa terra, que iria impedir o operar do teu Deus, do nosso Deus, na nossa vida. Não, promessas feitas se cumprem, promessa lançada à tua vida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se cumprirá certamente. Promessa de homem, pode ser que o homem se arrependa e não consiga sustentar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não passa, ela não sofre variação, ela não sofre com a ação do tempo. Nesta carta, neste primeiro capítulo, está dizendo também da criação de Deus, daquilo que Ele fez na terra. O princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Mas Ele dizia, eles, ou seja, aquilo que Deus formou, perecerão. Mas dizia do Filho, mas tu permanecerás. E todos eles, ou seja, a criação, todos eles, céus, terra, como roupa, envelhecerão, como um manto os enrolarás, como um vestido se mudarão. Mas dizia do Filho, tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Por isso que não dá para confiar naquilo que está aqui nesta terra, ainda que olhando para os céus e vendo a obra de Deus, saiba, um dia tudo isto passará, mas aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que Jesus Cristo te proporcionou, nunca acabará, não envelhecerá. E como foi dito dele, foi dito, os teus anos não acabarão, ou seja, entra ano, passa ano, entra geração, passa geração, as pessoas vêm e vão, Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que carregamos não sofre com a ação do tempo, não envelhece, não é como a roupa que um dia envelhece, daqui a pouco rasga, não. Mas aquilo que recebemos da parte de Deus, esta vestimenta espiritual que pela fé nos cobre, a cada dia ela vai sendo adornada por aquilo que vem dos céus. Nesta noite ainda vindo a palavra, se o teu coração for puro, se o teu coração for verdadeiro, se ele estiver aberto agora, recebe da parte de Deus um adorno, a tua vestimenta nesta noite, desce sobre a tua e a minha cabeça, na forma de um dom divino, na forma de uma linguagem nova, na forma de poder, de virtude e poder para dizer para a tua prova, você não é maior do que o meu Deus, virtude e poder para sair daqui de dentro hoje, dizendo para a tua vida, para aquilo que está acontecendo lá no meio da tua família, em nome do Senhor Jesus, hoje eu creio, ó prova, você vai terminar, porque o meu Deus é maior do que você, glória ao nome do Senhor. Dá para entender o que é isto? É um relacionamento de pai e filho, e por aquilo que foi uma obra maravilhosa de Jesus Cristo, por adoção, nós somos filhos de Deus, glória ao nome do Senhor. Então agora, neste relacionamento tão íntimo entre pai e filho, dá para você se imaginar agora entrar no santuário de Deus pela fé em nome de Jesus Cristo e pedir a Ele, ó Pai, olha para a minha vida, olha como eu estou, olha como eu entrei aqui dentro
olha a mágoa que está no meu coração, o meu sentimento, olha o que me fizeram. Conta agora para o teu pai o que te fizeram. O irmão que prega não pode te ajudar, mas aquele que me inspira a pregar esta palavra, ele pode te ajudar, ele pode te livrar, ele pode tirar você desta condição nesta noite. E ainda antes de terminar este culto, você se sentir transformado e transformada pelo poder de Deus nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Veja, dizia daquilo que foi no princípio, criado, feito por Deus. Mas está escrito aqui, foi por Ele, pelo Filho, não é? Mas também disse da terra, dos céus, que envelhecerão, e um dia como um manto eles se enrolarão. Está escrito nas Escrituras, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. E quem é a palavra de Deus, senão o Filho que consumou, não é isso, aquela obra maravilhosa lá na cruz, amando do Pai? Cristo não passa, Cristo não tem tempo de validade, Ele é o mesmo, Ele operava milagre, Ele passou entre os homens, fez milagre, mas o milagre maior foi a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este foi o milagre maior, porque não havia como o sangue de animal poder nos reconciliar com Deus, mas Ele nos reconciliou com Deus para a salvação e para a vida eterna. Então não é pouco e não é pequena a tua força. Te julgas pequeno, te julgas sem força pela condição humana. Realmente nós não temos nada, mas nele nós temos tudo. Então, irmão e irmã, entrando aqui nesta noite e carregando consigo sentimentos, amargor, até mesmo o amargo da tua boca, é um amargo de como alguém sentindo o gosto da morte, mas em nome do Senhor Jesus, vai finalizando a palavra. Deus vai hoje transformar este gosto de morte da tua boca para o sabor da vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é obra, é milagre, é maravilha, é transformação. Glória ao nome do Senhor. Da forma como viestes aqui hoje, trazendo tudo aquilo que são as tuas limitações e as tuas provações, depositaste a verdade na hora da oração. Mas quer ouvir uma coisa? A tua e a minha oração foram ouvidas mais uma vez por Deus nesta noite. Deus não se limita por parede, Ele não se limita por horário, por fuso horário. O irmão está aqui agora ouvindo a palavra. Deus está operando na tua vida, na tua cidade, no teu estado, numa outra nação, lá no lugar onde o homem não entra, no lugar onde, cercado de aparelhos, tem horário reservado para entrar, lá no lugar escrito tem ninguém entra, ele entra. Glória ao nome do Senhor. No lugar onde depende da influência humana, não entra o irmão e não entra a irmã, ele entra e não pede licença. Dá para entender, isto é poder. Mas o principal não é o que acaba e nem o que perece. O principal é a fé viva que está no nosso coração, porque ainda que nós padeçamos aqui neste mundo, nada pode tirar a nossa fé, nada pode tirar o nosso objetivo, nada pode te fazer desistir. Porta fechada não te faz desistir, calúnia não te faz parar, pouco dinheiro não te faz desistir e nem voltar para trás. Glória ao nome do Senhor. O amor de Deus não se mede por dinheiro, não se mede por casa, não se mede por carro, não se mede por sobrenome, não se mede por conta bancária.
O amor de Deus é agora o irmão e a irmã sentir aí no coração. Cristo é vivo, está entre nós, está no meu e no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Se estás viva diante de Deus, se estás vivo diante de Deus, saia daqui de dentro hoje com a certeza no teu coração. Pode ser que eu ainda enfrente momentos de dificuldade, o irmão vai enfrentar, a irmã também. As provas, elas não sumirão como algo que passa como a nuvem, não. Tem prova que nós ainda continuaremos, mas a fé está no nosso coração. Se ela não acabar na segunda, não te preocupas, na terça pode ser que ela acabe, mas se ela não acabar, isto não mede o amor de Deus para a tua alma, não. Prova não foi feito para fazer crente desistir. A prova vem, assim como ela veio, ela vai. O momento de dificuldade, assim como ele chegou, ele vai embora. Como as estações do ano. Ainda que alguém diz assim, este ano o inverno chegou mais cedo, em outro ano, este ano o inverno atrasou. Mas tem irmão e irmã aqui espiritualmente falando, que o inverno chegou mais cedo na tua vida e já se vai um longo inverno. No inverno as flores não aparecem, as folhas vão caindo, se secam. Quem passa pensa que não há vida. E o período do inverno, de fato, representa muitas das vezes, ao menos aqui na nossa nação, um período de sequidão muito grande em alguns lugares. A terra fica seca. A árvore, quem passa, pensa que até morreu. Quem passa pela tua vida e olha o que está acontecendo, até julga o que não deveria fazer, mas até se precipita a dizer, esse não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Mas veio aqui a palavra nesta noite e te convido a lembrar tudo aquilo que foi anunciado já lá pelos profetas lá atrás, mas também o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, anunciou, pregou, consumou uma obra maravilhosa. E pela fé o irmão está aqui hoje, entrastes aqui nesta noite, e não importa se a fala foi aquela fala que nós ouvimos há tempo, hoje é a última vez que entro. Olha, troca essa fala, mas se essa foi a fala que te fez entrar aqui nesta noite, saiba de uma coisa, ainda entrarás muitas vezes, não só aqui, mas em muitos lugares, num momento diferente na tua vida, numa nova estação. O inverno vai embora, e ele indo embora, a sequidão também vai embora da tua vida. Chega um tempo diferente, chega um tempo em que tudo fica diferente, as cores ficam mais vivas. Não há cor hoje no cenário da tua vida, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito aqui que os anjos são ministradores, estão de fato a serviço do Rei da Glória, o nosso Pai, o teu Pai, o meu Pai. Nesta noite, pela fé, o irmão crê e a irmã crê que Ele pode enviar anjos na tua vida para te livrar, para te proteger, para te amparar. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Mas há um relato nas Escrituras de alguém, e no momento, quando foi falado que seria enviado um anjo para ir com ele, não. Se o Senhor não for conosco, não, nós queremos a tua presença. Irmão, irmã, tem momentos, se olharmos pela nossa realidade na terra, a criança, ela se sente protegida com o pai. E ela diz, o meu pai vem aí. Mas o pai tem algum compromisso, não pode. Vai lá, às vezes, o irmão mais velho, a irmã. Não é a mesma coisa. Mas chega o dia em que o pai ele está presente. A criança pega na mão do pai, pai, vamos lá comigo, resolve isto. E o pai vai lá e resolve aquela situação. Nesta noite, igreja reunida na casa de oração da Vila Bé, quem tiver
tiver fé viva dentro do seu coração, e ainda que for pequena a tua e a minha fé, mas pela fé nesta noite, nós vamos ter a certeza, o Pai está conosco, Ele vai conosco pelos caminhos da nossa vida, Ele entra onde você não entra, Ele vai onde você não vai, Ele resolve o que até agora ninguém resolveu por ti. Tiraram o que era teu, tiraram o teu tempo, a tua alegria, levaram tudo que era teu, não é? Mas o Pai agora vai contigo, é diferente. Uma vez não, duas vezes não, três vezes não, mas o Pai vai e tudo muda. O Pai vai entrar na tua vida de forma maravilhosa. Ele vai contigo para a tua casa, Ele vai no meio da tua família. Glória, Pai Santo do Senhor. Sinta esse poder aqui nesta noite. Volta para a tua casa, eu vou voltar para a minha casa. Ainda que esses meus olhos hoje não enxergam, mas pela fé os nossos olhos espirituais já enxergam. Ao longe, vai mudar a tua estação, vai mudar a minha estação. Bem-vindo por aí um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de cantar cheia na terra. Glória ao nome do Senhor. Um tempo de irmã da glória ao nome do Senhor. De irmão glorificar, de igreja louvar o Senhor. Bem-vindo aí pela fé em nome de Jesus Cristo. Vai para o teu lugar. Leva esta viva fé no teu coração. A força da palavra que é Cristo. Nada impedirá a tua carreira e a tua trajetória. Deus seja louvado. Amém.